qual é a soma dos meus dias para que eu reconheça a minha fragilidade? Um dos maiores defeitos que nós temos, quase todos temos este defeito, e a todos nós é-nos muito difícil aprender com os defeitos. E todos nós temos uma tendência que é apontar os defeitos dos outros. Uma coisa que eu aprendi, e não é porque seja melhor que ninguém, é que eu aprendi e aprendo muito com os defeitos dos outros. E às vezes tenho dificuldade a aprender com os meus próprios defeitos. E ao aprender com os defeitos dos outros, aprendi a não apontar os defeitos dos outros. E aprendi a aceitar que me apontem os meus próprios defeitos. É difícil. Mas aceito que me apontem os meus próprios defeitos. Mas não a qualquer um. Porque me apontem os meus próprios defeitos, preciso que tenham autoridade moral para me os apontarem e que tenham algum tipo de capacidade emocional e intelectual. Ou seja, porque não pode vir aqui qualquer um e dizer, é que tu és isso. Pois está bem, se tiveres alguma capacidade intelectual, emocional e moral para me dizer isso, pois eu aceito perfeitamente. Agora, eu não sou quem, primeiramente porque teologicamente há uma base, e eu essa defendo-a muito, porque foi uma das palavras, para mim foi o sermão que maior resume a Bíblia, que é o Sermão do Monte, que é aquilo que tu queres que os homens te façam a ti, faz tu também aos homens. Então, e é uma coisa das quais eu, na graça de Deus, me esforço para fazer, embora todos sabemos que somos muito curtos e às vezes falhamos, não temos isso como uma desculpa, não é? Mas temos que aprender muito com isso. E uma das maiores dificuldades que nós temos, e principalmente neste ministério, é que costumamos ler o Mateus 23 para os outros. Pensamos que os religiosos estão fora de nós, quando nós somos os principais religiosos, e continuamente cumprimos muito Mateus 23 dentro do nosso próprio ministério, e isso depois ao largo dos anos, quando chegamos agora a este tempo, e eu não me tomo por ser um dos pioneiros, ao contrário, fui pioneiro em muitas coisas, pela graça de Deus, e porque houve alguns, eu chamo-lhe loucos da fé, que me deram um pontapé no traseiro e empurraram-me e confiaram em Deus, não em mim, e o Senhor, pela sua graça, pois eu não sei como, foi-me usando, e às vezes ainda hoje duvido se me usa ou não, e não sei se é Cristo de fé, se não é Cristo de fé, mas enfim, não tenho problema do assumir publicamente. Pode ser defeito, pode ser feitio, pois aquilo que seja, cada um pensa aquilo que queira pensar, todos somos livres para o fazer, se quiserem tirar pedras atirem, se quiserem tirar tomates atirem, como não estou a tratar de fazer campanha política para o próximo mandato, pois cada um pensa aquilo que pensa. Então, o que acontece é que, na realidade, é bom que cada um aprenda a conhecer a sua fragilidade. É algo tão teológico que o próprio Paulo, quando pedia ao Senhor que o livrasse do aguilhão, o aguilhão de Satanás que tinha, o Senhor disse-lhe, não, olha, desculpa lá, Paulo, mas eu vou-te deixar o aguilhão, estás a compreender? É bom que tenhas esse aguilhão, que esteja aí contigo, porque a minha graça é mais que suficiente. E nós, epicamente, e aqui há muitos pastores e há muita gente que inclusive leva muito mais anos no ministério do que eu e terão muito mais experiências vivenciadas do que eu. Epicamente a gente sobe aqui poeticamente e soltamos aquelas verdades teológicas e parecem bastões, aqueles bastões da polícia quando vinham da Ramona e saltavam com aquele bastão que até doía nos costados, e a gente sai dali como com impulso. Mas na realidade são verdades épicas e poéticas e até podem soar até às vezes muito motivantes. Mas tudo isso, quando a gente tem que o provar e quando tem que viver, é muito complicado. Porque há uma coisa que nós não aprendemos neste ministério, que era como, agora não acho que foi Charlie Parker, uma vez fizeram-lhe uma pergunta a Charlie Parker, um entrevistador. Charlie Parker tinha um defeito, é que gostava muito de heroína. Infelizmente o homem era adicto à heroína e morreu adicto à heroína, mas era um homem, pois um mestre do jazz, das escalas do jazz. Ninguém foi como Charlie Parker.
e perguntavam-lhe acerca da melodia, a ver se ele podia definir a melodia. E então ele disse assim àquele jornalista do New York Times, e disse-lhe: olha, a melodia é muito simples, eu não te vou conseguir definir nunca. A melodia ou tens-a ou não a tens. Isto às vezes é como a educação. A educação, por muito que se ensine, ou tu tens-a ou não a tens. Ou seja, às vezes nós queremos aos nossos filhos mandá-los às melhores escolas, queres mandá-lo aqui ou ali, ou seja, há coisas que não se adquire. Princípios académicos tu podes querê-lo ter, podes querer ensiná-lo, ou seja, Jesus tu podes ensiná-lo, mas Jesus só se adquire por revelação. E há pessoas que passam a vida inteira no ministério e podem conhecer a Bíblia da A a B, podem saber o entrar e o sair, mas Jesus só o recebem por revelação. É a mesma coisa que a educação. Há muitos que podem nunca ter ido à escola, podem não ter ido à pré-primária, mas são mais educados do que muitos que são doutores honoris causa. Não sei se me faz entender. Da mesma maneira que há princípios que nós aprendemos, que pela nossa própria juventude neste ministério, quando foi iniciado, depois houve ensinamentos pobres pela própria juventude, porque imagina, depois um jovem, quando começa o caminho, é um bocado torpe, não é? E à medida que vamos madurando, pois evidentemente que vamos ter, como dizia Paulo, mais profundas revelações do Evangelho, não é? Então vamos madurando. Então, significa, há coisas que nós temos às vezes dadas por adquiridas, que na verdade não é que é que antigamente não, é que agora as coisas não mudaram. Ou seja, é que agora estamos mais, temos aquilo que se chama a clarividência da parte de Deus daquilo que é correto. Porque, de certa maneira, aquilo que aprendemos ao princípio era incorreto. Ou seja, neste ministério ao princípio fumava-se. Até que depois, na realidade, entendeu-se da parte de Deus que, ou seja, que não se devia fumar. Bom dia a todos. Atónito, ou seja, ok, mas vou ver. Mas eu ia àquilo que é a fragilidade. Todos temos fragilidades e temos que assumir a fragilidade. E aquele que sai aqui em cima a predicar tem fragilidades. E o pastor tem fragilidades. E o fundador deste ministério tem fragilidades. E aqueles que fundaram este ministério têm fragilidades. E aqueles que levam uma carga de não sei quantos países têm fragilidades. E não são perfeitos, porque perfeito e justo só há um, que é Jesus Cristo. E aquele que não mostra as suas fragilidades é porque alguma coisa tem a esconder. Estamos cá? Ok. No verso 6 diz que com efeito passa o homem como uma sombra. E diz: e eu, Senhor, que espero, Tu és a minha esperança, livra-me de todas as minhas iniquidades, não me faças opróbrio do insensato. Eu quero ir de uma maneira mais simples e quero tratar de centrar-me naquilo que quero transmitir-vos. Ou seja, eu não vos vou estar a predicar um sermão, eu quero compartilhar-vos aquilo que é o meu coração, aquilo que o Senhor manifesta ao meu coração, aquilo que eu tenho no meu coração, aquilo que eu vivo e agora nestes momentos que é pessoal. Vamos entrar num período que é o Congresso. Neste ministério nós mistificamos muito os congressos, parece que o Congresso é o problema. O problema é que a nossa vida devia ser um congresso todos os dias, e isto devia ser um congresso todos os domingos, e nós devíamos ser uma comunidade cristã, não devíamos ser uma comunidade abstrata. Eu às vezes considero que somos um bocado uma comunidade abstrata e tenho um conflito muito grande com tudo isto. E aqueles que levamos muitos anos já nisto, devíamos ser aqueles que devíamos estar realmente a viver aquele capítulo de Romanos 12, que sabem qual é que é o título do capítulo de Romanos 12? Hã? Romanos 12, qual é que é o capítulo? Hã? Não, o título. Qual é que é o título de Romanos 12? Deveres cristãos. Não é direitos. A gente pensamos que temos muitos direitos. É que eu tenho direito a isto, direito a outro. Lá. Diz lá, Romanos 12, deveres cristãos. Ou melhor, Paulo queria ensinar à igreja de Roma que a forma de vida cristã devia se ancorar naquelas bases. Ou seja, era como o beabá da educação básica da pré-primária cristã. E começava por dizer, no capítulo 1, que não nos conformemos a este mundo, não renovemos mediante
a renovação do nosso entendimento e que apresentemos os nossos corpos como... Ok, bom, não é que nos sacrifiquemos, porque depois vamos ver que o sacrifício agradável a Deus é o quê? É aquilo que quer compartilhar, que tem base na fragilidade humana, que é o quê? Que é coração quebrantado a Deus. Então, no Salmo 51, passo para o Salmo 51, eu não pus algumas notas, eu acho que quase todos aqui somos cristãos, penso eu. Dizia David, numa situação quando foi confrontado pelo pecado por Natã e quando caiu em si, errou, um homem com as suas fragilidades, um homem que tinha o coração conforme ao de Deus, penso que todos nós teremos um coração que está a ser transformado como o de Deus, que será conforme ao de Deus, significa exatamente como diz o versículo ali de Filipenses 1:6, que certamente aquilo que começou a obra em nós a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo, significa que até aquele dia o nosso coração será como o de Deus, então significa que até lá, na realidade, estaremos numa contínua transformação, seremos transformados de glória em glória, de graça em graça, e também nessa transformação pois nos sucederá-nos vários episódios similares à vida de muitos heróis da fé, não é? Quando David lhe diz, começa por descrever, a pedir ao Senhor que se compadecesse dele segundo a benignidade de Deus, segundo a multidão das suas misericórdias, que apagasse as suas transgressões e que o lavasse completamente da sua iniquidade e purificasse-o do seu pecado, diz no verso 3, e eu gostaria que tu tivesses isto, e é uma coisa que eu ainda no outro dia estava com o Vítor e no cara disse, ou seja, há uma coisa que eu tenho todas as manhãs, e isto faz parte da minha oração diária todas as manhãs. Senhor, diante de mim está o meu pecado diariamente. Não é, ou seja, eu não tenho um acusador. O meu acusador sou eu. O Espírito Santo na minha vida não me deixa esquecer nenhum dos meus pecados. Só aqueles que inconscientemente eu não os conheço. Mas cá estão. E eles estão diante de mim. Como estão diante de mim, estão diante de ti. Então, o salmista dizia, eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. A minha fragilidade. Quando nós não somos conscientes do nosso pecado e da nossa fragilidade, então significa que a nossa consciência está cauterizada ao pecado. Isso é o pior que há. E então poderemos estar a fazer a obra de Deus indolentemente. Então, maldito o varão que aparta a carne da espada. Aí é a espada. Desviamos porque não queremos verter sangue. E aí não há maneira. Paulo, e eu para ancorar isto tenho que ir a Paulo e chamaria-lhe isto, ou seja, o quebranto, a fragilidade, o sofrimento é uma vitória, não é uma dor, é uma vitória, é uma vitória. É uma vitória. Sentir-nos mal, ontem à noite estava arrebentado, não sabia, vou, não vou, coisa e tal, preciso descansar, e chega, não, tenho que ir. Tenho palavra, não tenho palavra. 5:30 da manhã, 6 da manhã, já estava, de volta. Feito, estou aqui, não tenho absolutamente força nenhuma. Sinceramente, não tenho força nenhuma. Esvai-se-me tudo. Esvai-se-me os líquidos por todos os lados. Não quer dizer por onde, mas por todos os buracos. Por todos os buracos eles vão-se. E Paulo é assim, Filipenses 3:7, para enquadrar aquilo que depois ele fala sobre a soberana vocação. E Paulo estava aqui a falar em relação àquilo que ele antigamente fazia, que ele era era um dos principais fariseus, o que ele fazia era perseguir cristãos, e então ele começa a dizer, aquilo para mim era ganho, no verso 7, só para enquadrar isto, reputei-o por perda, ou seja, aquilo que para ele era lucro, era ganho, aquilo que nós muitas vezes a qual vivemos, que é a superficialidade da nossa vida, a superficialidade do nosso ministério, que é aquela parte superficial, aquela parte das imagens. No outro dia eu conversava com uma pessoa que era o meu filho, e falava
falava-lhe acerca de certas coisas que eu considero por ideia, algumas coisas que nós fazemos, e comparava-lhes certas e determinadas coisas atrozes que para mim são muito promíscuas e são eticamente e moralmente equivocadas. E que eu não vou ter que estar a pensar o que toda a gente pensa, porque Deus deu-me a mim a minha cabecinha, que é diferente de todas as vossas. E deu-me um dom que é completamente diferente de todos os outros. Desculpem lá. E um corpo é unânime, mas não é uniforme, que a minha cabeça é completamente diferente dos pés. Não sei se me faço entender. Hã? Faz-me entender ou não? Ok. É bom que a gente aprendamos a fazer uso daquilo que Deus nos dá, com a sua devida graça. Então, para mim era ganho, reputei-o por perda de Cristo. E na verdade também tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Ou seja, Paulo, ele conhecia a lei perfeitamente, os profetas, a Torá, ele era especialista das melhores escolas, mas ele agora tudo aquilo para ele era perda, acabou, perda. Pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e há aqui, ou seja, esta palavra, ou seja, vejamos aquilo que Paulo diz, porque isto é enfático, e a considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Ele queria ganhar, agarrar a Cristo, ganhar, como se tratasse de uma competição. Ele punha isto num nível competitivo, ou seja, a minha competição é que eu tenho que considerar aquilo como esterco, por exemplo, na Reina Valera trata como vasura, aqui esterco é algo, no português, ou seja, é um adjetivo ainda mais profundo, porque esterco é aquilo que a gente sabe, não é? Não vamos pôr a palavra literal, mas toda a gente sabemos que o esterco começa por M, ok? Cheira mal e aquelas coisas todas, não é? E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, porque os judaizantes enfatizavam naquilo que era as obras, de cumprir os preceitos, de cumprir as festas, de cumprir, pois, por exemplo, a circuncisão, aquelas coisas todas. E às vezes parece que nós queremos ter um cumprimento disto, um cumprimento daquilo, tens que fazer primeiro isto, tens que fazer primeiro aquilo, e tens que fazer o outro, se não te portas bem, não fazes aquilo, e se não vestes as saias largas, não podes ir ao culto, e se não vestes não sei o quê, não sei o quê, uma data de tradições para cumprir. E depois eles faziam o que lhes davam na gana. Não sei se estamos cá? Podemos relacionar-nos às vezes com este tipo de comportamentos? Ou seja, isto era aquilo que... E Paulo estava simplesmente a utilizar isto como um discurso de figura para falar-lhes depois a Filipos. Aquilo que aqui era simplesmente uma imagem implícita, porque ele não estava-lhe a falar explicitamente aquilo que depois ele falou explicitamente à igreja de Corinto. E disse, não tem a minha justiça que vem da lei, mas que vem pela fé, por acreditar em Cristo. Tínhamos por conta que Paulo não foi como os outros, como Pedro, como todos os outros que caminharam com Cristo. Ou seja, Paulo não viu face a face, Paulo perseguia. Estamos cá a saber a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição. Não vamos para lá. Agora vamos ao verso 12. Ele diz, eu não é que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Entendamos que Paulo está a utilizar figuras de estilo, ok? E, irmãos, quanto a mim não julgo que o tenha alcançado, mas uma coisa faço é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão de diante, prossigo para o alvo pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, pois a seguir começa a falar do seu próprio exemplo, ok? Então eu simplesmente quero agora enquadrar isto na nossa comunidade. Bom dia a todos, vamos enquadrar isto na nossa comunidade, ok? Daquilo que nós vivemos hoje, estamos no século XXI, no nosso historial como ministério, no nosso historial como comunidade, remar como Igreja Cristã Corpo do Messias ou Corpo de Cristo, ok? Ou seja, há modos e formas e tradições que às vezes foram aplicadas erroneamente. Há formatos, de certa maneira, que não foram judaizantes, mas tiveram algum tipo de tendência que eram legisladoras, não mediante a graça. E Paulo vem aqui dizer, ok, calma, eu que tirei da lei, eu que era
completo, eu que tinha por de onde tirar, que tinha escola, que era um tipo inteligente, abdiquei disto tudo. Agora estou aqui para dizer-vos que aqui há uma coisa que é certa. A essência disto tudo e a essência deste ministério, compadres, é uma coisa. Não é Mateus 23, não é atar a carga pesada ao pescoço dos outros e ficar por trás do despacho, não quer realmente fazer a obra de Cristo. A essência disto é Jesus Cristo. O caminho, a verdade e a vida. O varão de dores, que foi desprezado pelos homens, que, não era contado como ninguém, que ninguém quis fazer caso. Essa é que é a questão, e é ter uma experiência com Ele. É algo experimental. Não é o quanto tu trabalhas, não é o como tu te vestes, não é isto, não é o outro, não é as hóstias, não é o não sei o quê. É a experiência pessoal com Cristo Jesus. Agora, eu, que sou pregador, ainda não alcancei, nem penso que a minha experiência tenha contribuído para alguma coisa. Senão aquilo que eu faço é que eu, na mesma condição, no mesmo patamar que tu, continuo, e ele aqui dá uma imagem, uma figura de estilo, que é como se estivesse ainda a correr. Aquilo que ele utiliza exatamente quando escreve aos Coríntios, que utiliza a figura de estilo da luta, alguém quando luta abstém-se tudo, alguém como corre, isto está escrito em 1 Coríntios capítulo 9, mas como vocês são versados na Bíblia, creio que vocês conhecem isto, não é? Então ele diz, utiliza a figura de estilo daquele que luta tudo se abstém, aquele que corre de tal maneira a alcançar, não é? E ele diz, e eu antes de todas as coisas, então faço, e eu subjugo o meu corpo, para que chegue a alcançar, não vai sendo que ele tendo sido testemunho para muitos, eu mesmo próprio venha a perder. Ou seja, Paulo não se põe aqui e diz, não, ok, I am the superstar, ok? Não, Paulo diz, eu sou frágil, compa, eu sou como tu, my friend, ok? Eu tendo sido bem educadinho, vinha das melhores famílias, fui à uni, estás a ver, fui para a uni, ensinaram-me a Bíblia toda, andei atrás de tipos como vocês, que eram considerados vil e menosprezados, mas depois tive um encontro com alguém, e esse encontro, tal como o pastor Fernando no último fim de semana referiu, esse encontro a Damasco, no qual sobreveio de repente uma luz que me surpreendeu, e eu caí da minha cavalgadura, e os outros que estavam comigo não sabiam o que fazer, fiquei cego, pois perguntei, Senhor, o que é que... E ele disse-me, porquê é que me persegues? Mandou-me ir a Damasco. E eu quero dizer que há pessoas que estão neste ministério a saber por onde é que vão, a saber com quem vão, a saber o que é que perseguem, a saber quão cegas estão, a saber quem é que os guia, porque às vezes são elas cegas a guiar outros cegos, ou às vezes são outros cegos que os guiam a elas, não sei para que cidade é que vão, nem sei para qual é que é o objetivo que querem, mas eu quero dizer-te que Deus, mais tarde ou mais cedo, Ele vai ter um encontro contigo, porque Ele persegue-te. Da mesma maneira que com Samuel tantas vezes o chamou, que enfim, que ali disse-lhe, olha, vai lá, que afinal não sou eu que estou-te a chamar, e diz-lhes aqui que o teu servo escuta, e terminou Samuel por ter um encontro pessoal com Deus. Antigamente tinha um encontro pessoal com Eli. Também há muitos que ouvem do servo em vez de ouvirem de Deus. E o que é que acontece? Também há muitos que estão como Ananias. Também há muitos que cá estão, que estão como Ananias. Porque depois o que é que aconteceu? Foi que os que iam com Paulo levá-lo a Damasco, à casa onde Deus o mandou. E depois Deus apareceu-lhe a Ananias e disse-lhe, bom Ananias, agora preciso que vais à casa tal, que aquele varão que é Saulo de Tarso. E Ananias, quando ouviu aquilo, pôs-lhe as orelhas de ponta, assim grande como os jumentos, assim, antenas grandes, e disse-lhe, como Senhor? Já ouvi falar desse homem.
esse tipo tem uma reputação, como muitos de nós temos às vezes uma reputação, quando alguém falar da gente, eu não quero nada com esse. Esse nem pensar. Tu, a mim, teu humilde servo, vais-me agora mandar com... Esse vem-nos matar, Senhor, a nós. E o Senhor disse, não, Ananias, tens paciência, tu vais lá ter com ele, vais-lhe impor as mãos, porque ele vai-me ser ferramenta útil para levar muitos aos meus pés. Reis, príncipes em Israel, Samaria, Judeia e por todo o lado. E Ananias, e há muitos que também estão como Ananias, que resistem de colocar as suas mãos sobre muitos Saulos que estão também dentro deste ministério, ou que às vezes vêm às portas destes ministérios e levam patadas dos Ananias, que começam a olhar para eles e dizem, este tem má pinta. Xi! Aixa! Aixa! E viram-se religiosos e irrabaxanda! Hey! E há muitos que pensam que isto é, enfim, que é o que eu vos vou dizer, que vocês não saibam, às vezes até melhor do que eu, porque vivenciam-no de uma maneira e a única coisa que fazem é que eliminam que muitos Saulos cheguem a conhecer, porque há aqui muitos Ananias que têm esse argumento, mas a diferença é que há muitos Ananias que têm que permitir-se quebrantar, como aquele que se permitiu quebrantar ao ouvir a voz de Deus e obedeceu. E há muitos que estão no caminho que têm que se permitir quebrantar para receber o toque de Deus e não terem medo, a serem fragilizados. Paulo estava cego 3 dias, sem comer e cego, e estava disposto a fazer aquilo que Deus lhe mandasse, porque ele disse, pois Senhor, diz-me o que queres e eu faço. Foi aquilo que ele disse quando caiu da cavalgadura e ficou sem qualquer vista. Senhor, o que é que queres que eu faça? Senhor, aí soube que era o Senhor. Senhor, o que é que queres que eu faça? E antes ele mesmo o perseguia. Como diz Isaías 53:3, a essência. A essência não é a pomba, nem a palavra que põe por baixo remar, nem os coletes verdes que dizem remar sós. A essência é Jesus. Aquele que era desprezado, diz a palavra do Senhor, e o mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como que um dos homens escondiam os rostos, era desprezado. E não fizemos dele caso algum, como muitos continuam sem fazer qualquer caso. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputámos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós estávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Vejamos, a essência desprezada. Para quê? Se nós somos mais geniais? Essência. A gente podemos fazer as coisas, vamos, de uma forma mais espetacular. Para quê? Para quê essência? Recordo-me que temos uma empresa por muitos sítios do mundo onde a melhor forma que funciona é a mais simples. É só ter boa essência com bom cheiro. Os químicos, porque as pessoas ao fim e ao cabo têm que limpar a casa todos os dias. Quanto mais químicos lhe des para fazer uma fórmula mais complexa, que é aquela fórmula que utilizam as empresas, não sei, XPTOs, ok? Mas é que nós não utilizamos como fundo de vender às empresas XPTOs, nós utilizamos ao cliente do dia-a-dia, porque o cliente do dia-a-dia é aquele que nos compra o produto por simpatia com a obra social que nós fazemos. E esse cliente é como tu e eu. Eu todos os dias, aquilo que mais gasto, ou seja, aquilo que menos gasto, provavelmente é estas calças e isto. O que é que eu gasto mais? É aquilo que não se vê? É as meias e a roupa interior. O que é que... não sei. Ou seja, eu recordo-me, na América Central, paguei uma propriedade a vender roupa interior. O que é que as pessoas gastam mais? É a roupa interior. O que é que se gasta menos? É a roupa exterior. Digo eu, não sei. Não vou ver. Enfim, também não sou demasiado inteligente nesse âmbito, mas é verdade.
A essência é o que permanece. Os perfumes bons, o que é que eles... O resto é um bocado de álcool, é um bocado de não sei o que mais. O que é a essência? Quando a gente queremos fazer aquilo como exime e não sei o quê, pois já se nos vai para peneiras, o que é que acontece? A capacidade de lucro baixa. Não podemos ter um produto do melhor que há, mas é que as pessoas não querem o produto. As pessoas querem um produto económico e que cheire bem. Que cheire bem. O que é que tu queres? Um perfume... XPTO, que possas diluí-lo. Não, tu queres chegar lá que cheire bem e que ponhas durante o dia e tal, e que amanhã, depois, quando se esgota a garrafa, vais ali e compras outra garrafinha, já está. Isso em cima, se faz uma organização cujos fins revertem a favor de uma obra social, melhor ainda, penso eu. Enfim, mas a essência é Jesus. Por pôr aqui uma figura de estilo, a essência do nosso ministério é Jesus. Não é aquilo que nós fazemos. Não é aquilo que nós fazemos. Uma das coisas curiosas, e não é que deixemos de fazer o bem, é que aquela mulher que verteu o fasto de alabastro com um unguento essencial caro, começaram a criticá-la. Então Judas, que tiriburibu, Senhor, então, mas não te dá, já vistes, se tivéssemos vendido o perfume, já vistes o comer que dávamos a esta gente toda? E Jesus repreendeu, e o que é que ele disse? Alguém que me ajude. Alguém que não seja faria, ou o que é que Jesus respondeu? Os pobres sempre tereis entre vós, mas agora é hora que eu estou entre vós, agora é hora de sua. Mas nós não entendemos que sempre vamos ter a oportunidade, mas de fazer o bem, mas quando é a hora da adoração, quando é a hora de buscar a Deus, esse momento é no momento em que nos temos que libertar das outras pressões para fazer aquilo que é essencial. E vamos ao caso de Marta e Maria. Marta, queria preparar um estaminé, uma grande refeição, tudo muito bem, tudo muito bonito, como nós, não, vêm os pastores daqui, não, vamos pintar tudo, tinta de óleo, tinta não sei do quê, pim, pam, pum, pum, vem o pastor. Hombre, isto está como está. Vamos recebê-lo bem, vamos recebê-lo como temos, vamos recebê-lo com a essência do que nós somos. E vamos recebê-lo o A como vamos receber o B. Não sei se me entendes. Não sei se me faz claro. Porque temos que ser aquilo que somos em essência. E temos que predicar aquilo que somos em essência. Não temos que chegar aqui, ser os saltitões e depois seguimos aí para baixo e não temos coluna vertebral para aguentar a pressão. Veja que a todos falta-nos alguma, de alguma maneira. Enfim, mas Jesus é a essência das nossas vidas. E não temos de ter problemas com as nossas fragilidades, não, pelo contrário, por amor do seu nome, Ele suportou todas as coisas, levou as fragilidades, foi desgarrado. O Senhor fez cair sobre Ele toda a nossa iniquidade, não a minha, não a tua, senão de toda a criação. Auita, toda a criação. Salmo 34 diz, do 17 vai só ao 19, os justos clamam, e os justos não se justificam por eles mesmos, senão os justos são justificados em Cristo. E a diferença entre o justo e o impio é que o justo cai e o Senhor o levanta. O impio cai e fica prostrado. E o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Mas diz, perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado. Quebrantado. Ontem falava, por exemplo, com o Vítor, pelo telefone, sobre uma música e dizia, há pessoas que eu digo, há aqui pessoas que às vezes, e toda a gente sabe da vida, toda a gente aqui, passam por situações. Irmãos, as vossas situações, as minhas, todas as nossas situações mais duras, mais profundas, não há que ter vergonha. São os momentos que Deus usa para que saia um cântico de honra e glória e testemunho. E este é o lugar que Deus vai usar para glorificar-se nas vossas vidas. Usem-no para fortalecerem-se no Senhor e para serem testemunhos para muitos que vêm depois de vocês. Não é em vão. Não é em vão. Não há vergonha.
Vergonha é cair e ficar prostrado. Aquele que cai e se levanta, justo é, porque é Deus quem o justifica. Amém? É que parece que há aqui um síndrome neste ministério. Somos uma cambada de fariseus. Cuidado. Não, ou seja, muitos, o justo cai e levanta-se. Cai e levanta-se. Cai e levanta-se. Cai e levanta-se. O impio cai e fica prostrado. Mas quando nós caímos, e todos caímos. Olha uma coisa, às vezes estamos de pé e repara bem que estamos caídos. Mas aqui há uma fase. Ai, os 7 magníficos. Isso é só dos westerns e no Hollywood. Porque há sempre o Billy the Kid que saca a 44, despeja e começam a cair todos. Cuidado. A todos nos vem o tempo de cair. Não há justo que não caia. E quando cai, o Senhor o levanta. Pedro, quando estava na tempestade, Senhor, manda caminho sobre ti. E aí ele todo pimpão. Ajuda, ajuda! E o Senhor, o que é que ele fez? Justo, pimpão, afogado, não ficou. O Senhor o levantou. O diabo atenta sempre contra as nossas vidas. Pode haver estrados à nossa volta, mas o Senhor salva sempre as nossas almas. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas. Ele guarda todos os seus ossos. Nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o impio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam serão condenados. Amém. Irmãos, é que isto não há... não há nada, ou seja, não há nada para que nós... Não, qual é que é o problema de estar quebrado? Ou seja, eu tenho tido dias que às vezes a falar com as pessoas, uma dia a falar com o Luís e arrebentei a chorar, ou seja, não, isto parece uma bomba de neutrões. Está pronta, isto está pronta, quando lhe puxas o... Pum, rebenta. Pum, rebenta por tudo e por nada. Rebenta por tudo e por nada. Olha, é o que há, não há mais nem melhor. É a nossa condição. Não há supermans, não há... Há as igrejas essas que... Bom, cada um é como cada qual, e também, olha, abençoados sejam. Mas às vezes o que temo é olhar para nós e ver que às vezes há alguns também que parecem que... Não, olha, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Como diz a música, Deus abençoa isto, Deus abençoa o outro. Mas olha, Senhor, eu confio em Ti, mas trata-me com carinho. Castiga-me, mas com carinho, porque eu sou frágil e não aguento muito. Mas o Senhor não nos dá mais do que aquilo que possamos suportar. Deus dá-nos conforme aquilo que nós podemos suportar. E vou terminando com uma história que eu sou apaixonado pela história da multiplicação, não é dos pães e dos peixes. Não pela multiplicação, mas pelo cenário em si. Está contado em todos os Evangelhos. Mas tem muitas coisas para nos ensinar, porque ensina muito acerca do quebranto. O primeiro é o quebrar do pão. Recordo-me do dobrar joelho de José, mas não vou lá, gostaria de ir lá, mas não posso lá ir, não quero dar-vos muita parranda. Uma das perguntas que Jesus neste momento lhes faz-lhes uma pergunta, nomeadamente está escrita no Evangelho, não sei se é de Mateus ou de Marcos, perguntou-lhes, eu sabia o que eles tinham, não é? Mas perguntou-lhes o que é que eles tinham, o que é que vocês têm. Eles não tinham o suficiente, não é? E nós muitas das vezes não temos o suficiente. Ou quase sempre não temos o suficiente. E ao longo do tempo sempre vejo que nós focamos muito
naquilo que não temos. E os discípulos também se focaram naquilo que não tinham, em vez de se focar naquilo que tinham. E aquilo que Jesus lhe queria ensinar era que aquilo que eles tinham, aqueles pães que eles tinham, eram suficientes para aquela multidão de mais de 15 mil pessoas. Não nos foquemos tanto naquilo que não temos. Grande parte do descontentamento da nossa vida e da nossa alma e no ministério eu no outro dia tive uma discussão com um irmão pelo telefone, uma discussão muito forte. Fui desrespeituoso. Não fui desrespeituoso, fui indelicado. Ele foi muito inadequado comigo e eu tive que responder-lhe guardando o máximo respeito possível. E depois disse-lhe, olha, se quiseres dou-te as minhas circunstâncias. Às vezes e nunca trato de exercitar a autocomiseração, porque também aprendi também isto a nível familiar, porque sempre vivi num meio na minha família em que via pessoas sempre com esse pecado, e então tratei de ser sempre o menos autocomiserável possível comigo mesmo, não? E de impor-me o máximo de disciplina possível a mim e aos meus, aquilo que mais podia, às vezes desigual e às vezes no íntimo. Às vezes custa, porque não somos cegos e olhamos à volta e ainda que queiramos estar à altura de não comparar-nos, porque aquele que se compara está sem entendimento, a mente humana é humana, ou seja, não consigo agarrar o cérebro e fazer aqui uma lobotomia para que não pense em certas coisas. Existe e ainda não consigo fazer lobotomias ao cérebro, ainda cá está e às vezes tem-se aquela luta, não é? E então tive que lhe dizer umas coisas, e a primeira coisa que lhe disse é uma coisa que eu continuamente digo às pessoas, é uma disciplina própria que tenho. E é uma das coisas que eu mais sofro. Sofro muito. Irmãos, nunca use as pessoas. Nunca uses as pessoas, nunca. Nunca uses os teus responsáveis, nunca os manipules. Nem nunca uses, se és responsável, nunca uses as pessoas das quais tu és responsável. Sê objetivo, claro, ainda que isso seja demasiado cru e bruto. É melhor ser cru e bruto do que ser difuso e subjetivo. Há que ser objetivo e cru. Ainda que às vezes isso possa tornar-se um pouco, inclusive, que as pessoas possam tomá-lo às vezes um bocado ofensivo. Hoje em dia vivemos numa sociedade em que tudo é tão... Como é que se chama a palavra correta? A ver se me vem à mente, porque a cabeça às vezes já não me ajuda. Em que as pessoas são tão suscetíveis. Não se pode usar as pessoas. As pessoas não são coisas. Jesus não morreu pelas coisas. Ele morreu e está vivo pelas almas, pelas vidas. Pelas vidas. E às vezes uma pessoa tem que ser punçante e tem que ser incisiva, mas nunca usar as pessoas. Nunca manipular, nunca trocar, nunca. Então, a gente temos que entender que temos que fazer as coisas com aquilo que temos, não com o que não temos. Apesar que às vezes o desafio é que temos que alcançar 15 mil e aquilo que temos só dá para 5. Mas se Deus está connosco e se é Deus que nos manda fazer, cuidado, se é Deus que nos manda fazer, porque muitas vezes somos nós que queremos fazer. Muitas vezes somos nós. E quando somos nós, pois, evidentemente, poderá haver o milagre de que Deus seja benévolo, misericordioso, porque Ele tem misericórdia de quem quer ter misericórdia e nos acompanha. Ou pode ser que Ele, pois, diga, olha, se o queres fazer tu, olha, desarrasca-te, porque eu não vou entrar nessa jogada. Ou seja, atenção, porque Deus faz a obra sempre com aquilo que nós temos, sempre que é Ele que nos manda fazer a obra. E atendamos que foi Deus que os mandou sentar para que eles fossem alimentados depois da pregação. Porque as pessoas não se queriam ir e os discípulos queriam despedi-los.
que é aquilo que a gente quer sempre fazer. Despedir as pessoas, que é para que elas não nos sejam de moléstia. Cuidado, as pessoas não têm que nos ser de moléstia. E honestamente, às vezes, tornam-se de moléstia. E irmãos, sabem porque é que se tornam de moléstia? Entre mim e tu, sabes porque é que se tornam de moléstia? Porque não há uma alma, um ser vivente, às vezes, no nosso meio, que venha a nível pastoral contar-nos acerca dos seus problemas, acerca de si. Vem sempre contar acerca dos outros. Deixa que o outro conte acerca dele. Tu fala-me acerca de ti. Fala-me acerca de ti. Deixa que eu te ministre acerca de ti. Abre-te acerca de ti. Eu posso abrir-me acerca de mim. Não me venhas abrir acerca dos outros. Não venhas falar acerca dos ovnis. Fala-me acerca de ti. Fala-me acerca da tua dor. Deixa que eu chore contigo. Deixa que eu ri contigo. Agora não venhas falar acerca de que o teu irmão ao lado não sei o quê. Pode acontecer que haja alguma coisa, mas é quase sempre, infelizmente, na comunidade. É que a minha mulher trata um bocadinho melhor. Que o outro, pois, tem uma melhor atitude com ela. Depois lê Romanos 12, enfim, muitas outras coisas mais, mas vamos adiantar isto. Ou seja, Deus faz a obra com aquilo que tu tens, não com aquilo que tu não tens. Não olhes para o que tu não tens e não olhes para o que o outro tem. E aquilo depois em João fala daquele rapaz. Aquele rapaz que não era tomado em conta, era um jovem que tinha lá, é outra perspectiva que dá João, o Evangelho segundo São João, capítulo 6, verso 9, que fala acerca disso, ou seja, e é aquilo que nós muitas vezes não entendemos, que à nossa volta há pessoas que nós às vezes nem reparamos que existem. Eu compartilho já isto aqui várias vezes. Entendamos que há sempre alguém que Deus tem à nossa volta, que Deus quer usar. Se Deus nos usou a nós, pensemos, olhemos para nós mesmos, se Deus nos usou a nós, entendamos, ou seja, é uma glória bendita ver o Tiago e ver o testemunho do Tiago. É ou não é uma glória bendita? Ou seja, é uma glória bendita. É uma glória bendita ver jovens como eles e outros. Não passaram por nenhum problemas estapafúrdios como alguns de nós, mas é uma glória bendita. Tiveram as suas situações. Todos nós temos situações. Como dizem os ingleses, all of us, we have issues. And we're going to keep on having issues all of our lives. Todas as nossa vida vai ser continuamente a termos situações, e por outras situações, e por muitas situações, ou para não dizer teologicamente, por muitas tribulações, entraremos ao reino dos céus. Glória a Deus. Se é uma orelha, se é uma perna, se é um nariz, o que é importante é entrar e não ficar à porta. Glória a Deus. Assim, Deus usa as pessoas que nós não tomamos em conta. Deus usa e escolhe as pessoas que nós não queremos ver. Deus está a vê-las. Deus tem os olhos. Deus está a ver aqueles Saulos, está a ver aqueles que nós consideramos inadequados, aqueles que a religião não quer aceitar. Entendes? E Deus ordena. Deus ordenou a multidão. Deus ordenou a multidão a que se sentasse e ordenou-os em filas, ordenou-os, mandou-os ordená-los. E Deus quer ordenar-nos. Deus quer ordenar-nos como uma tropa, como um exército santo. Deus quer ordenar-nos. Deus quer ordenar-nos completamente. Deus quer ordenar-nos. Por isso Ele faz uma boa obra e Ele tem paciência connosco. Nós é que muitas das vezes não sabemos ter paciência uns com os outros, nem sequer connosco mesmos. Por isso diz, ama ao próximo como a ti mesmo. Quando tu te aprenderes a amar a ti mesmo, vais ter muito mais capacidade para amar aos demais. Amém? E agora, as coisas não acontecem. O que a gente queremos é que as coisas aconteçam rapidamente. Não. As coisas levam tempo. Ou seja, até os milagres de Deus. A gente pensa que os milagres são... Não. Os milagres levam tempo. O milagre de Paulo não foi assim. O milagre de Paulo foi contínuo. Ou seja, o milagre de Pedro, ou seja, a conversão de Pedro não foi assim. Demorou o seu tempo. Ou seja, todas as coisas demoram o seu tempo. Ou seja, temos que saber permanecer. Temos que saber perseverar. Por isso Paulo dá aquela imagem da corrida, da carreira, da luta. Ou seja, uma luta e um combate. Não é, vamos entrar, um minuto, knockout. Isso era no tempo do Cassius Clay. Isso já não existe.
enfim, as coisas levam o seu tempo. Há que correr a carreira. A carreira só se ganha no fim. Ou seja, o campeonato de futebol tem uma data de jornadas. Enfim, todas as coisas levam o seu tempo. Nós queremos as coisas rápidas. Não, ainda estamos no começo. A gente às vezes eu estou com 50 e picos, há outros irmãos que estão com 60 e picos. Não, ainda temos muito por caminhar. Ou seja, Elias já pensava que não, e o Senhor disse, não, levanta-te porque ainda tens muito que fazer, ainda tens que ir instituir o outro por rei, o outro profeta, ainda tens muito que fazer, vamos. Essa comiseração, não, ainda há que fazer, ainda temos função no corpo, ainda temos algo que realizar de parte de Deus, ainda há algo mais para alcançar para o Senhor. A obra não é nossa, a obra é de Deus. Vamos alegrar-nos e regozijar-nos, Vamos cumprir o chamado, o propósito para o que Deus nos chamou. Vamos. Não vamos estar aí a ver, não, isto agora não. Ou seja, há uma nova geração, mas nós estamos cá. Provavelmente a nova geração vai fazer algo muito mais surpreendente e melhor, tal como a palavra de Deus diz, que o melhor ainda está por vir. Mas eles vão precisar outro suporte que nós podemos dar-lhe esse suporte que nós provavelmente não tivemos, porque começámos como autodidatas, mas eles já vão poder ter um suporte que nós podemos dar-lhes. Amém? Então, e outra coisa que temos que aprender, que às vezes nós, é uma coisa que nos falta, temos que estar agradecidos por aquilo que Deus nos dá. Amém? Estar agradecido por aquilo que Deus nos dá, não? Ou seja, jamais vamos poder ver a multiplicação. O que é que fez Jesus quando levaram os pães e os peixes e ele começou a quebrá-los? Ele alçou os olhos aos céus e agradeceu. Dar-lhe graças. Tens uma pessoa difícil. Graças a Deus tens uma pessoa difícil. Era pior se não tivesses nenhuma. Um dos problemas, às vezes os líderes e pessoas, irmão, é que este tipo e não sei o quê, e tal e não sei o quê, se me pudesses, olha, graças a Deus. Eu lembro-me de estar numa obra onde me mandavam, todas as pessoas que me mandavam para lá, eram pessoas que tinham problemas, estavam em adultério, estavam assim, graças a Deus, mandam-me este, tinham mau carácter, ninguém os queria, graças a Deus, vinde a mim todos os que são cegos, coxos, tartamancos, adúlteros, fornicários, LGBTGs, aquelas bandeiras, vinde a mim todos, que o Senhor dará-lhes descanso, não sei, a obra faz-se com aquilo que ninguém quer. Amém. Aleluia. O pior é não ter ninguém. Se não tens ninguém, o Senhor não pode fazer a obra a ninguém. Se não tens nada, não podes partir o pão. Se não tens um pedaço de pão, como é que o vais partir? Agora, se tens um pedaço de pão, podes dar graças a Deus e parti-lo. Tu não multiplicas, mas Deus multiplica. Se tu agradeces aquilo que tens, se tu estás grato pelo carro que teu estava ali a partido, a mim deram-me um carro quando cheguei aqui que tinha que entrar por uma janela, a Sandra tinha que entrar para outra, não conseguia abrir o capô. Graças a Deus, irmão. Vixe, Maria, como diz o cara do Brasil, vixe. Aleluia. 30 mil reais para o gasóleo e faz-te a via. Olha, graças a Deus, cara. O que é que eu vou fazer? Graças a Deus. Graças. Em tudo estar agradecidos, diz a palavra de Deus. Em tudo. E quando aprendemos a estar gratos, Deus faz o resto. Deus multiplica. E aí Deus multiplicou. E diz que sobraram 12 cestas cheias. Para não ir à Escritura, todos a conhecem, não é? E onde é que teve a grande bênção? E onde é que está a bênção? O problema é que tu e eu não estamos acostumados. Ou seja, tu estás acostumado a vir aqui e eu hoje quis compartilhar porque estou quebrado. E podia estar aqui a chorar e podia fazer-te chorar, mas não te quero manipular. A maior bênção está no quebranto. A maior bênção está no quebranto. Está no quebranto.
Vai no quebranto. Às vezes no ministério vejo que podia ter alguma coisa de certa maneira um bocadinho diferente. Tenho um filho por aqui, outro por ali. Às vezes sinto-me um bocado primo, um bocado estúpido. Impulsiono o que não vejo outros a impulsionar. Mas não tenho que fazer o que os outros fazem, tenho que fazer aquilo que acredito. E estou aqui não porque me convenceram a um posto, não porque me deram um título, mas porque acreditei numa pessoa que é a essência, é a que eu sigo, a que deu um mandato, a que se permitiu quebrar, a que é chamada Barão de Quebranto, quebranto de dores, desprezado. Assim, se outros escolhem outra coisa, eu não sou quem para julgar. Às vezes fico dolorido e fico com dor de ver pessoas em situações que eu não posso atribuir muito mais para ajudá-las. Posso orar, às vezes fico quebrado porque provavelmente Deus já não ouve tanto as minhas orações, não sei, ou não oro tanto aquilo que devia, mas sei que Deus não olha tanto para os deveres, olha mais para o coração. Uma coisa continuo a ter por certa, é que o amor que Deus tem por mim é inconfundível e não diminuiu uma pinga. E outra coisa que tenho por certa é que muitas das vezes estou muito longe desse amor, e aí sinto-me com muita dívida, ou melhor, sinto-me todos os dias, e só lhe peço que Ele me dê muitos dias para que me possa usar de alguma maneira, para que a minha vida sirva para alimentar multidões, de alguma maneira quebrantado, de outra maneira, de outras formas. Não preciso de ser muito visível, não preciso de muitas horas de púlpito, não preciso de muitas outras coisas. Se quisesse ter, sempre tive, não é por isso. Não me apego, já tive, já destive, assim que não. Recordo-me daquela viúva que foi pedir a Eliseu, que não tinha os seus filhos, e Eliseu, o seu marido, tinha servido o profeta Eliseu, e aquela mulher só tinha o resto de azeite. E um dos erros que nós temos é que às vezes pensamos que nós é que somos os que geramos a bênção. Sim, contribuímos para alguma coisa, mas a bênção vem de Deus. E nós somente somos mãos, somos canais. E então Eliseu perguntou-lhe o que é que ela tinha em casa. Ela tinha um bocadinho de azeite, uma vasilha. Então ela disse: olha, vai, fecha as portas e manda aos teus filhos que vayam pedir aos vizinhos. Vayam pedir vasilhas. E assim foi. Ela foi, e à medida que, todos sabem a história, à medida que traziam as vasilhas, o azeite não parou de multiplicar. Assim que tu e eu temos de ter uma coisa consequente. É que o pouco que temos, que não é muito, é um bocadinho de azeite. Esse bocadinho de azeite, como diz a palavra, se tiveres fé como um grão de mostarda, se tiveres fé como esse bocadinho de azeite, e disseres este problema, esta angústia, e se tiveres fé na essência que é Cristo Jesus, se tiveres fé para cumprires uma coisa que não podemos afastar-nos disto. No dia em que nos afastarmos, no dia em que deixarmos de acreditar neste ministério, no dia em que deixarmos de pregar, e no dia que deixarmos de pregar Mateus 28, Marcos 16, a nossa nova geração, e deixarmos de saber
que isso é a essência do Evangelho. Acabou-se a ver televisão e acabou-se. Aquelas vasilhas sempre cheias. No momento em que não há vasilhas, e cuidado, porque não pode parar de haver vasilhas. E corremos o perigo de que se pare de haver vasilhas. Cuidado, que podem parar de haver vasilhas. Cuidado. Cuidado, porque o comodismo e o conformismo são inimigos do comissionismo. E Jesus é um enviado ao comissionismo. E ele disse, depois de aparecer aos seus discípulos, no grande debate teológico sobre Marcos 16, no verso 14, apareceu finalmente aos seus 12, estando eles sentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade. Ele recordou-lhes: está tudo muito bem aquilo que vocês fazem e aquilo que vocês debatem, mas o vosso coração está endurecido por não terem querido que eu já tinha ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo. Pensemos, estamos realmente a ir por todo o mundo. Pregai o Evangelho a toda a criatura, e quem crer e for batizado será salvo, porque não há maior salário, diz a palavra de Deus, do que ganhar almas para Cristo. E devíamos fazer esse balanço todos nós. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eu convido a que ponhas de pé nesta manhã. E estes sinais, pensemos acerca destes sinais. Seguirão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demónios. Nós pensamos, naqueles tempos. Aqueles tempos são hoje. Falarão novas línguas. Estas línguas não são nossas, são as línguas do Espírito de Deus. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, eles partiram, foram consequentes à comissão. Saíram cheios, comissionados, impulsionados. Foram quebrados, com o seu coração quebrados, compungidos, depois de terem ouvido a mensagem, pregaram por todas as partes. E pregando a essência do Evangelho, pregando a Cristo, pregando a cruz, pregando o poder do Espírito, não fugindo nem um milímetro à mensagem original. Então cooperava com eles o Senhor, confirmando a palavra com sinais, e os que seguiram multiplicaram-se e a igreja cresceu em aumento. Amém. E isso é aquilo que eu desejo para ti. Homem de Deus, mulher de Deus, todos somos frágeis, os dias estão contados e a oportunidade é hoje. Oremos para que o Espírito Santo de Deus faça a obra hoje, aqui, amanhã, depois da manhã, e que o azeite não termine, nem as vasilhas terminem, para que sejam cheias e venham a aumento e multipliquem, e a essência se multiplique e não caiamos no conformismo, senão caiamos continuamente no comissionismo. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, faz a tua obra, Espírito Santo de Deus. Continua a quebrantar-nos dia tras dia, Senhor. Trata-nos, Senhor, conforme, Senhor, a necessidade de cada um de nós. Trata-nos com o teu amor, com a tua compaixão, com o teu carinho, Senhor. Sim, meu Deus, comissiona a cada um. Espírito Santo, Deus, tu sabes aqueles que estás a sarar, a quebrantar, a restaurar, a curar, a libertar. A obra é tua, Senhor. Sabes aqueles que tu estás a chamar, Senhor, que estás a preparar, e aqueles que vais enviar, Senhor. Senhor, tu vais cooperar com cada um de nós. Senhor, aqueles que somos obedientes à tua voz. Espírito Santo de Deus, queremos seguir, queremos continuar, queremos ir contigo, Senhor. Não queremos fazer nada por nós mesmos, Senhor. Tudo aquilo que façamos, queremos fazer contigo, Senhor. Queremos que sejas tu a cooperar, queremos que sejas tu a multiplicar. Tu és a bênção, Senhor. Tu és a essência de todas
todas as coisas. Tu és a essência desta obra, desta igreja, Senhor. Não podemos fugir da Tua presença. Tem piedade, Senhor. O nosso pecado está diante de nós a cada dia. Limpa-nos, Senhor. Santifica-nos em Ti, Senhor. Tem misericórdia, tem piedade desta comunidade, Senhor. E vivifica-nos em Ti, Senhor. Queremos, Senhor, exaltar o Teu nome, Senhor, e encher os Teus átrios, Senhor, com gratidão, Senhor. Gratos estamos, Senhor, por aquilo que és, por aquilo que tens feito, Senhor, e por aquilo que vais fazer, Senhor. Recebe tua honra e glória, alabança e louvor por todo sempre. No nome de Jesus. Amém.